Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está tratando sobre apologética. Nós estamos tratando sobre a defesa da fé. O título do nosso trimestre fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E o subtítulo fala sobre as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós estamos gravando este que é o terceiro vídeo da semana. São 6 vídeos ao todo e nós já gravamos 2, segunda e terça. Hoje é quarta, nós estamos gravando o terceiro vídeo e você é nosso convidado a assistir os 2 vídeos anteriores, assistir esse e assistir os outros 3 que, querendo Deus, nós faremos. Então aproveite aí, se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente, marca aí o sininho das notificações, dá aquele joinha e se torne um ouvinte, um ouvinte assíduo ou um assistente assíduo do nosso canal. Nós estamos aí com a instrumentalidade do irmão Daniel Anjos, colocando capa nos nossos vídeos, ou seja, os vídeos que estão dentro de uma semana, dentro de uma temática, eles estão com a mesma capa. Então você deve assistir e observar a capa deles para que vocês possam assistir todos eles de uma só vez, tá bom? Estamos diante da lição de número 10, que trata sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Sutileza contra a prática da mordomia cristã. Mordomia cristã é uma regra, mordomia cristã é uma ordem. Mordomia cristã é uma determinação. No entanto, sutilmente nos bastidores, existem pessoas que não concordam com a ideia da mordomia cristã e isto tem, creio eu, como diz a lição, sido uma das sutilezas de Satanás para enfraquecer. Às vezes nós esquecemos, nós lembramos do valor que tem o dinheiro, se é que isso não é uma redundância, porque todo dinheiro tem o valor real e o valor nominal. Aí a gente cuida do valor que tem ao dinheiro e esquece do reino de Deus, ao qual nós nos declaramos cristãos e precisamos estar alistados, enfileirados na batalha no exército de Cristo. Pois bem, a nossa leitura hoje, nós já falamos na segunda-feira sobre a verdadeira motivação da verdadeira mordomia cristã. Na terça nós falamos sobre o perigo do amor ao dinheiro na vida do crente, que foi ontem, com base na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E hoje entraremos na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 5. Hebreus 13 e 5. A epígrafe diz: é preciso ter cuidado contra o sentimento de avareza. É preciso ter cuidado contra o sentimento. É uma coisa pessoal, particular, interna, subjetiva, o tal do sentimento de avareza, porque os avarentos têm um tratamento diferenciado na Bíblia. Os avarentos não conseguem ir ao céu, porque estão presos ao dinheiro, estão amarrados no dinheiro. Vamos ler esse texto de Hebreus e nós faremos uso da Bíblia Deike, editada pela editora Atos, cuja tradução é Revista Almeida e Corrigida. Então vamos à Bíblia Deike, capítulo de número 13, versículo de número 5. Eu gosto sempre de citar o texto todo bem claro, que é para você poder acompanhar conosco, tá bom? Diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, que as vossas práticas sejam sem avareza, que não haja avareza nas vossas práticas. Contentando-vos com o que tendes, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, o que foi que ele disse, o que Jesus disse? Não te deixarei, nem te desampararei. Olha só o conselho que o escritor aos Hebreus, que particularmente eu acho que é Paulo, não posso categorizar porque teologicamente o correto é dizer que não sabemos quem é, porque realmente não sabemos quem é. Eu julgo ser Paulo pela forma que ele trata com os outros livros, com as outras cartas que ele escreveu, as outras epístolas, melhor dizendo. Então a tendência é que seja Paulo, mas existem vários outros nomes que são apresentados. Até o próprio Barnabé é apresentado como sendo escritor da carta aos Hebreus.
Mas aqui ele diz bem assim, conforme ele disse, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Ponto. Quando nós estamos falando sobre mordomia cristã, conforme já conceituamos ontem e anteontem, a mordomia cristã é o fato de nós, como disse a irmã Karina ontem, que estava aqui do meu lado, nós sermos administradores daquilo que Deus nos deu. Nada do que nós temos é nosso, você precisa ter essa consciência. Você faz uso delas durante um período. Você faz uso dela durante um período. E a própria Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Então, seja porque tudo pertence a Deus, na máxima maior, seja porque o que você tem é da sua família. Ponto final. Então, nada do que nós temos é nosso. Nós recebemos a oportunidade de administrar os bens que o Senhor nos dá por um período. E é interessante que o próprio Senhor Jesus, falando da parábola dos talentos, o Senhor Jesus disse que certo homem rico chamou alguns servos e deu-lhes talentos. A um deu tanto, a outro deu tanto, a outro deu mais, a outro deu mais, porque cada um tinha uma capacidade diferente. E este homem foi embora e passou um período fora e depois ele voltou para tomar conta do que era seu e pegar uma prestação de conta daqueles servos, daqueles mordomos. Aqui nós já tiramos pela parábola de Jesus que nós todos, indiscutivelmente todos, haveremos de prestar contas diante de Deus. Seja ele ateu ou não, que tem o ateu que diz, eu sou ateu, graças a Deus, né? Seja ele quem for, ele vai prestar contas do que tem diante de Deus. E nesta prestação de contas, tudo aquilo que lhe foi entregue às mãos, ele vai ter que apresentar perante o Senhor e dizer como é que ele utilizou aquela herança, aquela herdade, aquele dom que o Senhor entregou em suas mãos. Neste sentido, o Senhor Jesus já vem nos dizendo, desde o momento em que ele iniciou o seu ministério, que nós não devemos ficar presos a qualquer coisa material aqui nessa terra. Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Se o nosso tesouro estiver em algo pífio, estiver em algo perene aqui dessa terra, algo que não vai permanecer, que vai se desfazer, ali estará o nosso coração. Eu lembro de meu pai certa vez me contar uma história de um pai que comprou um carro novo e levou para casa o carro novo. Observe, ele era pai, então ele tinha filho, ele tinha esposa, tinha um lar e comprou um carro novo. E o filho, muito feliz, criancinha, foi no carro e escreveu no carro, te amo, papai. Quando aquele pai viu aquela situação, pegou o menino e bateu de palmatória nas mãos do menino, que ainda era uma criança, e as mãos incharam e ele precisou levar para o hospital. História contada pelo meu pai. Lá no hospital, o menino não teve jeito, gangrenou ali, entrou em estado de necrose, teve que amputar as duas mãos. Aí, depois da cirurgia, o pai vai visitar a criança e a criança vira para o pai e diz, ô papai, me perdoa, eu não queria ter feito aquilo. Eu queria dizer para o senhor só que eu te amo, mas eu te garanto que eu não vou mais fazer isso. E ao fazer assim, mostrou só o toquinho das mãos, dos braços com as mãos amputadas. Segundo disse meu pai, aquele homem não suportou aquilo e saiu e suicidou-se. O que eu quero dizer para você? Tudo passa. Tem um ditado muito sábio entre os asiáticos que vão os anéis e ficam os dedos. Vão os anéis e ficam os dedos. Isto para dizer que a gente ganha e a gente perde e a gente trabalha e consegue de novo. Porque se nós tivermos o nosso desejo, o nosso amor, a nossa vida, os nossos objetivos pautados nas coisas, nós vamos nos perder com isso. Eu recordo que quando eu era criança, eu gostava muito de brincar com pneu no meio da rua. Eu não faço a menor ideia onde é que aquele pneu que eu brincava está. Depois eu gostei muito de andar de bicicleta. Na cidade de Cristópolis, por exemplo, eu estraguei vários pneus de bicicleta dando rabiada com a bicicleta numa praça que tinha lá, a praça em frente ao Colégio Gerolino. Não faço a menor ideia onde está aquela bicicleta. E assim por diante. A vida foi passando, depois a gente teve desejo em veículos, em carro automotor. Eu já possuí vários carros. Eu não sei nem por onde andam os carros que eu já possuí, só sei do que eu tenho atualmente que está na porta. Neste sentido, irmãos, nós precisamos entender que tudo passa. Do mesmo jeito, quando nós focamos em algo meramente
material, nós estamos perdendo o nosso tempo, porque o material fica. O material fica. Assim, passa, fica na terra, não vai para o céu, que eu quero dizer. Passa também, perene, corrói. Por isso que a Bíblia diz, não junteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói, onde a ferrugem corrói, a traça come. Vocês perceberam? Ajuntai tesouro nos céus, onde o ladrão não tem condição de ir lá. Essa questão de tesouro nos céus já levou alguém a vender um terreno nos céus. Não é nesse sentido. Jesus, falando da avareza, ele deixou muito bem claro que nós não podemos, com as nossas preocupações, acrescentar um côvado, nem um centímetro assim, à nossa estatura, ou cuidar de um fio de cabelo da nossa cabeça, porque isto não pertence a nós. A nós está o se contentar com aquilo que Deus nos deu. Estou dizendo que você não deve trabalhar, que você não deve estudar? Não, não estou dizendo isso. Você deve fazer aquela regra para enriquecer. Se você não sabe, eu vou te ensinar agora. Para você enriquecer, você levanta de manhã cedo, escova os dentes, toma café e vai trabalhar. Aí você trabalha o dia inteiro, quando for depois de um certo período, você vai enriquecer. Porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Quem faz de forma diferente, quem pega o que é alheio, quem ludibria, quem acha que está tendo vantagem numa coisa mínima e outra tal, num dado momento, ele vai chegar numa situação em que ele vai perceber que não vale a pena. Eu sou advogado e eu convivo com isso o tempo todo. Vez por outra, eu estou indo com alguém na delegacia porque cometeu um furto, um furto tão irrisório, mas cometeu furto, cometeu uma apropriação indébita, cometeu um roubo, cometeu um estelionato, cometeu uma extorsão. E sem falar daqueles que acabam realmente entrando pelo mundo das drogas e fazendo várias outras coisas, ou pelo homicídio, como já citamos o caminho do homicídio ontem, que está lá em Gálatas, nas obras da carne, por causa do vil metal, por causa da mixaria. Bem recente nós tivemos aqui na cidade que alguém tirou a vida de outro por causa de uma cobrança de drogas, R$50. Um rapaz de 22 anos foi fazer uma cobrança de R$50 de drogas e voltou o seu corpo. Ele morreu, foi morto lá no local. Por quê? Porque isto é o que o inimigo tende, é para onde ele leva quem tem o seu amor nas coisas financeiras. Por este motivo, o texto de Hebreus 5 diz assim: sejam vossos costumes sem avareza. Tudo que você for fazer, faça sem avareza. Tem pessoa que você conversa com ele, o seu fim é dinheiro, ele mata, ele morre por causa do dinheiro. Não, seja sem avareza. Você não consegue nem saber se ele está falando a verdade, porque tudo que faz quer lhe ludibriar, quer dar uma de esperto. E alguém diz que o problema do esperto é pensar que todo mundo é besta, né? A pessoa mantém, às vezes, uma relação com outra no sentido da avareza. A pessoa faz um negócio com o outro no sentido da avareza. A pessoa dá um tapinha nas costas do outro, dá um feliz aniversário no sentido da avareza. Não faça isso. Contentai-vos, contentando-vos com o que já tendes. Agradeça a Deus com o que você já tem, e Deus acrescentará. Isso você pode ter certeza. Se você estiver debaixo da bênção do Senhor, diz a Bíblia que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Tem pessoas que às vezes vê a gente passando por dificuldade, mas vê a gente prosperando. Mas como é que pode? É a bênção do Senhor, porque de nós mesmos nós não conseguiríamos. Aí, neste sentido, seria interessante nós lermos em Hebreus os versículos anteriores. Versículo 1, 2, 3 e 4. Em vez de você agir com avareza, o versículo 1 diz assim, permaneça a caridade fraternal. Nós temos um vídeo aí que explica o que é o amor no sentido grego. O amor no sentido grego, ele é eros, ele é ágape, ele é storge, ele é filéu. O filéu é o amor fraternal, é o amor de fazer o bem a alguém. Ontem, conversando com a irmã Carmen Miranda, me dizia, Pai do Senhor Carmen, Pai do Senhor Miguel, Deus abençoe vocês. A irmã Carmen Miranda me dizia, tem pessoa que é rico, mas tem tanto amor ao dinheiro que ele não consegue dar um remédio para alguém. Eu vou usar a expressão cibalena, ela não falou cibalena, mas falou em remédio. Não consegue dar uma cibalena para ajudar alguém. Ele não consegue abrir a mão porque ele é seguro, esquecendo que aqueles bens dele vão ficar aqui. Quando ele morrer, ele vai para o cemitério e os bens ficam aí para que seja cuidado pelos herdeiros ou pelo Estado. Então, permaneça a caridade fraternal. No versículo 2 de Hebreus 13 diz assim, não vos esqueçais da hospitalidade. Tem gente que tem uma casa com vários quartos, várias camas, mas não bota uma pessoa para dormir em casa. Não dá um prato de comida, não dá uma refeição para ninguém, mas é rico. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque pela hospitalidade, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos.
Tem casos na Bíblia Sagrada de pessoas que hospedaram anjos. E eu tenho um exemplo na minha família, onde pessoas foram na nossa casa e a nossa interpretação é que aquilo ali era anjos. Pastor José Lima, certa vez, nos deu um exemplo numa escola dominical de um rapaz que estava lá, nos deu o exemplo no curso de teologia, de um rapaz que esteve uma vez na igreja em Barreiras, na escola dominical, e que na saída da escola dominical, o irmão José Lima, querendo conversar com ele, de repente o rapaz sumiu. Aí o pastor José Lima disse, aquele rapaz era um anjo. Partiu ao pastor José Lima, um dos meus primeiros professores de teologia, Deus o abençoe. Versículo 3 diz, de Hebreus 13, lembrai-vos dos presos. Lembrai-vos dos presos. É lógico que Paulo está falando dos presos que foram presos pelo Senhor. Mas, de uma forma geral, como ele não especifica, vamos lá. Lembrai-vos dos presos, como se tivesseis presos com eles. Já imaginaram? Nós temos aí muita gente que se diz obreiro, se diz pastor, etc. E por que não visita os presos? Luiz Eduardo está crescendo muito o trabalho da capelania. A capelania ela tem ido aos presídios, a capelania tem ido aos hospitais, tem ido às escolas. Lembrai-vos dos presos, como se tivesse preso com eles. E dos maltratados. Os maltratados são aqueles que estão nas ruas. Eu estou com o presbítero Maciel fazendo um estudo sobre a cidade de Betânia. E a cidade de Betânia, o nome Betânia vem justamente da origem cidade dos pobres, de apoio aos pobres, dos maltratados. Dos maltratados. Nós estamos em casa, no conforto do nosso lar, no aconchego, e pessoas estão nas ruas maltratadas e nós nem... Então, manda cuidar disso. Como sendo vós mesmos também no corpo. Maltratados como sendo vós mesmos no corpo. Como se nós também tivéssemos sido maltratados. Versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, que nós devemos dar ênfase, devemos dar atenção a que o nosso lar viva bem, que o nosso casamento esteja bem, que o nosso cônjuge esteja bem, o leito sem mácula, que isto seja venerado, seja respeitado, seja perseguido, seja buscado. Aí ele continua, depois de ponto e vírgula, porém, os que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Aí agora ele entra no versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza. Por quê? Porque em vez de fazer o que está descrito nos versículos 1, 2, 3 e 4, as pessoas fazem o contrário, justamente com base no vil metal. Nós estamos estudando sobre mordomia cristã e precisamos ter a consciência que nós simplesmente somos administradores daquilo que Deus nos deu e que se o nosso coração se prender a qualquer coisa natural, nós já temos uma dinâmica que na hora da subida, no arrebatamento da igreja, isso não vai ser possível porque não tem condição de levar bens para os céus. Paulo diz que o que tem lá, na Nova Jerusalém, que ele viu quando foi arrebatado ao terceiro céus, não dá para comparar com nada que esteja aqui embaixo. Por esse motivo ele disse, não tenho a minha vida por preciosa. Por esse motivo ele disse, eu prefiro estar lá. Só estou convosco aqui por uma questão de necessidade mesmo. Está lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Neste sentido, vamos nós não sermos avarentos, porque nós somos mordomos do Senhor. Se você assistiu até aqui, você gostou. Então, deixa aí o teu comentário, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal, manda para alguém aí. Se tem um avarento aí, manda aí para alguém, deixa ele assistir e deixa ele se ver com a palavra de Deus, ok? Um abraço, a paz do Senhor. Até amanhã, quando nós estaremos falando sobre a Deus pertence o mundo e tudo que nele há. Aí nós vamos dar uma pincelada também nos pontos da lição, que nesta semana vem com 3 pontos e nós comentaremos isto amanhã. A paz do Senhor a todos, um bom dia a todos.